mulher, igual aquele cara. Então Jesus viu nele coisas que nós talvez não ouvimos. Não vimos e não ouvimos. Porque João Batista é um personagem pouco lembrado, pouco falado, pouco pregado, até por mim mesmo. E quando eu estava lendo, eu até conversei com o professor Helder essa semana foi terrível, uma semana muito difícil, na empresa, e eu não tinha preparado nenhuma mensagem para o culto. Acho que foi na quinta-feira, né, professor? A quinta-feira eu cheguei em casa e falei, eu não vou trabalhar. Aí eu dobrei meu joelho no meu escritório, Pepe, eu fui tomar de um pranto de choro, e eu não estava triste, eu estava bem, estava tranquilo. E eu comecei a chorar, não entendi. E ardeu no meu coração a palavra amizade. Aí eu falei para o professor, o que eu prego para você? Me ajuda. Aí ele me mandou um livro maravilhoso e me deu umas orientações lá. E meu coração fervia. Só que eu não tinha um texto bíblico para pregar. E aí me veio ao coração João Batista de novo. Só que não mais aquele personagem que pregava, não mais aquele personagem que profetizava, não mais aquele personagem que batizava, mas o personagem que tinha morrido. E eu tenho uma pergunta: como que João Batista morreu? Como? Decapitado. Todo mundo sabe o que é decapitado? Cortar na cabeça. A morte por decapitação, segundo a minha esposa, é uma morte que você não sente dor. Ela é muito rápida. Mas o problema da morte por decapitação não é a morte por decapitação. São os minutos que antecedem essa morte. A minha pergunta é: como que você se sentiria sabendo que minutos seguintes você seria decapitado? Você estaria tremendo de medo? Talvez não pelo que você vai encontrar depois de fechar seus olhos, mas a curiosidade, talvez eu vou sentir dor. E a minha família? E o que eu pregava? Embora esses homens morriam com uma esperança muito grande, mas inevitavelmente somos homens e nós sentimos muito medo. Agora eu queria que vocês esquecessem um pouco de João Batista e pensassem nas famílias, nos amigos e nos discípulos de João Batista. Sabendo que um amigo está próximo a ser decapitado, como que você se sentiria? Bem ou mal? Alguém aqui choraria? A gente não se importa muitas vezes com a morte do vizinho. A gente às vezes não pega jornal, não sei quantos morreram onde, os cristãos foram metralhados. A gente fala, nossa, que pena, mas não há tristeza. Agora, se fosse alguém da sua família, talvez o teu olhar seria um olhar: o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Se eu encostar aqui na microfonia, não, né? Ufa, então eu posso andar. Então, quando, irmã Kelly, vai ter paciência aí. Então, quando a gente pensa na morte de alguém que eu não conheço, eu sinto alguma coisa? Pode falar a verdade. Sim ou não? Morreu uma pessoa agora, uma cidade com nome estranho. Qualquer cidade. Nenhuma cidade? Carapicuíba tem um nome estranho. Alguém que mora em Carapicuíba? Não? Ah, que bom, então é isso. Então, a pessoa morreu agora em Carapicuíba. Você sabia que alguém acabou de morrer lá em Carapicuíba? Você está se importando com essa morte? Não. E se você souber que foi uma morte trágica de uma criança assassinada, você sentiria alguma coisa? Sim ou não? Mas amanhã você já não ia lembrar mais. Mas e se essa criança fosse sua sobrinha? Ou sua prima? Ou sua filha? Talvez você ia sentir muita dor, muito desespero. Porque diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco. E nesse cenário, João Batista, ele não parece a ser decapitado, ele foi morto. E teve uma pessoa que ficou muito triste. Quem ficou triste? Quem ficou? Pastor. Você já tinha prestado atenção que a morte de João Batista entristeceu Jesus?
E pastor, uma curiosidade. Você leu o Evangelho de Mateus de trás para frente, de frente para trás? Você leu o Evangelho de Lucas de frente para trás? Eu não consigo achar, com exceção à morte de Lázaro, outra passagem que você percebe um abatimento profundo de Jesus. São essas duas ocasiões, na morte de João Batista e na morte de Lázaro. Porque Jesus sentiu tudo que nós um dia iremos sentir. Entendeu? Jesus sentiu em todos os aspectos tudo que um dia nós vamos sentir. Ele passou primeiro. Então, quando João Batista ele foi morto, Jesus ficou extremamente abatido. E aí nós lemos no capítulo 14, versículo 13, e eu vou repetir. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, no barco, para num lugar à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Vocês estão acompanhando a palavra? Jesus ficou triste com a morte do seu amigo. Do seu amigo. Há quem diga Adelfos, seu primo. Há quem diga. Mas como isso não é consenso, eu vou chamá-lo de amigo. Então Jesus ficou triste com a morte do seu amigo. Porque o amigo é quando a gente ama. Nós já vamos explicar o que essa palavra significa. E Jesus, ele ficando triste, ele pega o barco. Vocês estão no barco? Você consegue imaginar o seu melhor amigo morrendo? O seu melhor amigo pode ser seu marido. O seu melhor amigo pode ser sua irmã. Pode ser a companheira ou o companheiro que está aqui hoje com você. Você acabou de saber que ele vai morrer ou que ele já morreu. Jesus pega o barquinho, porque ele quer ficar só. Ele quer ficar só? Ele quer ficar só? Está todo mundo comigo? Jesus quer ficar sozinho. Perfeito. Ele pega esse barquinho e vai para o outro lado viver o seu luto, viver a sua dor, porque era o amigo dele que tinha morrido. E Jesus estava num completo e profundo abatimento. Só que uma multidão ficou sabendo por um fuxico gospel ou pelo WhatsApp que Jesus estava em algum lugar ali. De repente, no versículo 14 está escrito: ao desembarcar, ou seja, vocês estão no barco comigo? Jesus pensando no dia que João Batista batizou ele. No dia que João Batista apontou para ele e falou assim: esse daí é o cordeiro. Eu não sou digno nem de desatar as alparcas do pé dele. E João Batista batizou aquele rapaz, conhecido como mestre. Jesus se lembrou que quando as mães se saudaram, ambos pularam no ventre das suas respectivas mães. E Jesus provavelmente, no momento do luto, a gente se lembra das coisas boas ou ruins que nós passamos com a pessoa amada? Boas ou ruins? Jesus não se lembrou apenas das coisas boas que João Batista viveu com ele, mas provavelmente ele se lembrou de quem João Batista foi. E Jesus desce daquele barco, Jesus desembarca. Repete comigo: Jesus desembarca. Irmão, instantaneamente, versículo 14. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Viu uma grande multidão. Viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Nós, quando estamos no momento de dor, nós queremos solidão. Nós não queremos falar com o marido. Nós não queremos falar com o filho. Nós não queremos falar com a esposa. Nós queremos nos trancar no quarto. A gente quer que todo mundo se vai, porque eu quero ficar sozinho. Mas Jesus um dia disse: não vos chamamos mais de, agora vos chamamos de. Um amigo dele tinha morrido, mas alguns amigos estavam aparecendo. A maneira como Jesus trata um amigo é: eu guardo o meu luto para abraçar os meus amigos. Eu guardo a minha dor para receber os meus amigos. Imediatamente
Ao ver aquela multidão, Jesus falou: eu estou sofrendo, vai embora daqui. Eu estou triste, se afasta de mim. Jesus poderia ter feito isso? Sim ou não? Sim. Jesus poderia ter voltado no barco, atravessado toda a banda e procurado uma casinha para ficar quietinho? Ele fez isso? Não. O que ele fez? Conta para mim. Teve pena. Ele fez o quê? Pena. Ele se compadeceu daquela multidão. E sendo compadecido daquela multidão, no versículo 20, ainda no versículo 14, ele começa a curar aquelas pessoas. Porque Jesus não abandona os seus amigos. Em hipótese alguma, ele abandona os seus amigos. Glória a Deus. Você sabe o que significa a palavra amigo? Sim ou não? Não. Eu percebi nas minhas pesquisas que a palavra amigo tem um monte de significado. Ela tem um significado no latim, ela tem um significado no grego, ela tem um significado no hebraico, ela tem um monte de significado. Mas o que eu mais gostei foi o do hebraico e o do latim. O do latim é amigos, que significa amor, ou a quem você ama. Então todo aquele que você chama de amigo significa que você ama aquela pessoa. No hebraico significa o que, professor? Você lembra? Bom, significa amante no primeiro aspecto, né? E dentro do setor semântico está lembrada a palavra de amarrado. Amarrado, atado. O professor Helder me mandou escrito algo assim: quando eles estão atados um ao outro. E atados um ao outro, se um morre, dói. Se um morre, dói. Quantas pessoas você chamou de amigo que não eram seus amigos? E quantas pessoas que te chamaram de amigos, mas não eram seus amigos? Porque era uma amizade por interesse, era uma amizade para benefício próprio, mas não existia amor. Vocês não estavam conectados nem no mesmo propósito. Porque toda amizade é uma amizade quando nós estamos atados, conectados. É quando o amor de verdade existe. E eu acredito nesse amor apenas em Cristo. No versículo 24 diz o seguinte: mas Jesus respondeu, capítulo 14, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mateus 14, versículo 24. No outro lado, quando Jesus está no barco, acontece um outro fenômeno. Os amigos de Jesus estão no barco. Estão aonde? De novo um barco. De novo seus a cena se repete. E as ondas estão ali começando. E de repente Jesus começa a caminhar em cima das águas. E quando Jesus começa a caminhar em cima das águas, ele é chamado de ele é um fantasma. Jesus caminhava em direção de amigos que não reconheciam nem quem ele era. Porque a amizade e o amor de Jesus não depende do seu amor. A amizade de Jesus não depende da sua amizade. Ele te ama independentemente das suas ações. Amém? Ele te ama independentemente de você olhar para Ele e não reconhecê-lo ainda. Porque Ele te amou primeiro, antes da fundação do mundo. Um amigo paciente, ele pegou na mão de pessoas que ele achava que era amigo e ensinou até a orar o Pai Nosso. Filhinhos, não oreis assim como os hipócritas. Ore, Pai Nosso que estás nos céus. No mesmo capítulo 6, Jesus, o nosso amigo, olha para aquela multidão e diz: se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo vai produzir luz. Jesus está dizendo o seguinte: amigo, quando você conhecer um amigo, não olhe ele com um olhar maldoso, porque a maldade vai estar em como você olha. E se o seu olho for puro, todo o seu corpo vai produzir luz. A maldade vai estar sempre partindo de você. No capítulo 7, está escrito no versículo 12 assim: tudo o que vocês quereis aos homens,
façam vocês primeiro. Ou seja, antes de você desejar que alguém te faça o bem, faça o bem primeiro. Esse é o verdadeiro olhar do amigo. É quando você não espera que o outro te faça bem, mas gratuitamente você faz o bem para o outro. Jesus ofereceu companhia quando ele disse para aquele homem: deixe os mortos enterrarem os seus mortos, simplesmente me segue. Jesus, o verdadeiro amigo, ofereceu companhia em meio ao luto. Enquanto as pessoas queriam Jesus por interesse, para que oferecesse às pessoas milagres e curas, Jesus, no momento de dor, ele fala: deixa os mortos enterrarem os mortos, me acompanha, eu sou o amigo que vai te fazer companhia. Glória a Deus. Quantos de nós entramos em cultos com interesses? O que este Jesus pode fazer por mim? Qual de nós entramos aqui para amar o nosso amigo? Eu quero cantar por amor, eu quero louvar por amor, eu quero orar por amor, eu quero glorificar por amor. Quais são os nossos interesses nesse culto? Percebe? Mas Jesus, ele não está te olhando como um fantasma. Talvez você ainda o veja como um, mas ele já te enxergou como um amigo. Jesus nota que no meio de uma grande multidão que o oprimia, uma mulher tocou ele. Sabe o que a multidão falou? Jesus, estamos um monte aqui, tem um monte de gente mexendo com você, e você fala que alguém te tocou. Jesus fala: alguma amiga que me ama tocou em mim. Às vezes pela sociedade você não é considerado, às vezes a multidão não vai se importar com você, mas a sua oração para Jesus é a oração de um amigo. O seu toque é o toque de um amigo. Às vezes você vai ser desprezado, mas para Jesus é um amigo. Ele se volta até aquela mulher e fala: a tua fé, minha amiga, te salvou. Vocês estão me acompanhando? Glória a Deus. Quando Jesus dá uma missão dizendo: cure, ressuscite, limpe os leprosos, expulse os demônios, mas não se esqueça, eu dei de graça, não cobre dos seus amigos. Glória a Deus. Jesus nos ensina em suas ações a sermos amigos, não por relações de interesses, simplesmente por amor. Glória a Deus. Qual o seu interesse nesse culto hoje? Glória a Deus. Um amigo que partilha o próprio Pai, porque no Velho Testamento ou no Primeiro Testamento nós enxergávamos um Deus longe. Jesus poderia falar: Ele é meu Pai, Ele enviou a mim, mas Ele diz o seguinte: quando você orar, orai assim: Pai nosso. Glória a Deus. O pão é nosso. Você é um bom amigo, irmão. Glória a Deus. Você é uma boa amiga, irmã. Em Mateus 18, ele diz o seguinte: e qualquer que receber em meu nome um tal como este, a mim recebe. Jesus diz que aqueles que amarem uns aos outros amarão como ele. Jesus está dizendo: quando você receber alguém, quando você olhar alguém, olhe como eu olho, e ele olha como amigo. Como nós olhamos? O amigo, Jesus, não depende da fidelidade do outro, ele é o que é. Assim sendo, ele serve a ceia até para o traidor. No momento da ceia, Jesus serve Pedro, serve quem mais? Fala os nominhos aí. Fala o nome aí, gente. André, João, Felipe, serve o Pepe, e ele serve Judas, ou ele fala: esse aqui é um traidor, e joga o pãozinho, e joga o cálice fora? Não. Jesus fala: vai lá e faz o que tem que fazer. E quando Judas faz o que tem que fazer, ele fala para Judas: amigo, com um beijo traístes o Filho do Homem, ou seja, meu amor, você fez isso comigo. Eu estava atado a você, você não a mim. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Na conversa entre dois amigos, Jesus e Pedro, Pedro bate no peito: eu não vou te negar não,
Se ficar com o som, vocês fazem assim. Mas eu não vou te negar não, porque eu sou top, eu sou apóstolo number one, eu sou Petrus. Jesus fala, ô amigão, você vai me negar, relaxa, você vai me negar. Se fosse você lá, e tivesse certeza que o teu amigo, o primeiro da escolha, fosse te negar, você ia bater, mas como assim? Você vai fazer isso, seu porcaria, seu sem vergonha. Jesus, sabendo que Pedro ia negá-lo, ele não deixou de amar Pedro. Quantos pecados você já cometeu? Quantos erros você já cometeu? E você não consegue se perdoar, agarrado nas amarras e nas algemas da tua consciência, cordéis de morte te cercando, e você se flagela de noite. Glória a Jesus. Amarrado dentro das suas próprias emoções. Jesus, na Cine-Penha, hoje está gritando: amigo, eu sabia que você não teria força, mas eu não deixei de te amar. Mateus capítulo 28, versículo 10, ele diz o seguinte: são os meus irmãos, mesmo que alguns deles tivessem negado. João capítulo 4, Jesus estava caminhando com seus amigos. Vocês estão caminhando comigo? Mas ele estava bem na fronteira de Samaria. Na fronteira de onde? Samaria. Na fronteira de onde? Caminha comigo na fronteira de Samaria. Qual irmã que eu posso fazer o teatro gospel hoje? Ai, gente, Fabi, vai ser você, tá? Fabi. Beleza? A Fabi é samaritana. Ela é quem? Samaritana. Nós aqui somos judeus. Então é o quê? Judeu. Judeu presta? Presta. Ricardo não presta? Presta. Mas são judeus. Judeus, vocês falam com a samaritana? De jeito nenhum. Tem uma treta gospel aí. Você quer que ela ganhe bomba, míssil. Eu sou Jesus, meu Deus, me perdoe. No teatro, Jesus se desloca dos amigos e caminha até a mulher samaritana. Obviamente eu estou usando metáforas aqui, irmãos. Aí ele chega: oi amiga, tem água aí? Uai, pega um para mim, sou. Será que Jesus soluçou? Não soluçou. É que eu quero ser seu amigo. Você teve um monte de problema lá na sua casa, um monte de relacionamento com gato. E olha só, hoje, não é estranho de conversa, não. Onde você adora a Deus, tanto faz, aqui eu marco, tá bom, amiga? Aonde você buscar, você vai encontrar seu amigo. Seja de Samaria, ou seja lá embaixo em Israel. Quem está me acompanhando? Jesus começa a romper com as inimizades e atar as amizades. Por que você não aceita o perdão? Qual a sua dificuldade com o perdão? Qual a sua dificuldade com o amor de Deus? Em João capítulo 8, quando todos queriam apedrejar aquela mulher, quando todos queriam inimizade com ela, diz a palavra, eu sei que tem um monte de confusão teológica no meio disso, mas é bom que está escrito: ele se dobra e faz o quê? Escreve no chão e faz uma pergunta: ô amigos, o seguinte, eu poderia aqui, eu estou usando metáforas para a internet, eu poderia condenar todos vocês, eu poderia maldizer todos vocês, mas eu só vou fazer uma pergunta, você não me leve a mal não. Se ninguém aqui pecou, joga a pedrinha nela. De repente começaram a... Novamente Jesus olha alguém que não merecia amizade e oferece amizade. E quando eu falo amor, eu estou falando amizade. E quando eu falo amizade, eu falo amor. E quando eu falo amor e amizade, eu estou falando que a partir daquele momento eles estavam atados no mesmo propósito. Quando você olhar para Jesus e a amizade dele, não é pelo que ele pode fazer na sua vida, mas é que vocês estão atados no mesmo propósito. Ide por todo mundo e espalhe essa amizade. Não queira só essa amizade para você, não. Vai e espalhe essa amizade. Quando Lázaro morre, Jesus chora pela dor das amigas e pela dor da partida dos amigos. Em João 21 está escrito: após a ressurreição de Jesus, para quem já leu o meu livro, leu isso aqui. Então eu vou repetir.
Após a ressurreição de Jesus, ele pergunta: Pedro, você me ama? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi o que você fez, cara. Mas quando Jesus aparece ressurreto, ele fala uma palavrinha que para mim, gente, eu não sei se é um advérbio ou um pronome, eu não sei nem o que é gramaticalmente, mas ele fala para aquelas mulheres: diga aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Porque Pedro tinha acabado de negar ele. Eu imagino Pedro em posição fetal, num lugar, falando: meu Deus, eu fui um covarde, eu fui um bandido, eu neguei o mestre 3 vezes. Meu Deus, como eu posso não ter feito isso? Quando eu arranquei a orelha do soldado, ele colou, ele me amou tanto, ele proveu pão para a multidão. Como que eu tive capacidade de um dia falar que eu amava e no outro dia eu negar veementemente? Ele olha daquelas mulheres: ô Pedrão, fala comigo, Pedrão, vamos lá, de novo, Pedrão. Igual pentecostal, Pedrão. E de pentecostal de novo, Pedrão. Para ele acordar, Pedrão. De novo, para acordar, Pedrão. Você sabe o que Jesus disse? Pode falar. Você sabe o que Jesus disse? Fala: não. Diga aos discípulos, vocês vão repetir comigo, EA. Diga aos discípulos, EA. De novo, diga aos discípulos, EA. Que eu estou vivo. Rapaz, discípulos, EA significa o quê? Ele lembrou de você com uma amizade diferente. Porque quando Jesus percebe que alguém está afligido, doído, machucado, porque fez alguma coisa errada, ele não vai abandonar o amigo. Diga aos discípulos: EA, se empenha que eu estou vivo. Ele não abandona o amigo na hora da mágoa e da tristeza, porque Jesus, na sua amizade, não precisa de reciprocidade. Ele é o único amigo que é amigo nele mesmo e por ele mesmo. Ele não depende do teu amor para te amar, ele simplesmente te ama. E se esse amor na noite de hoje não te constranger e não te arremessar aos pés dele, o que será de nós? Logo após tudo isso que foi apresentado, do luto de João, ficou alto, irmãos? Deu para segurar um pouquinho aí? Bem, eu estou empolgadinho aqui, vocês vão ir segurando aí o pregador. Depois de ter vivido tudo isso, eu vou ler para vocês o texto rapidinho. Logo após fostes traídos por um dos teus, Judas, que te entregou com um beijo, era amigo e o traiu. Os soldados e líderes religiosos te prenderam como se fossem criminosos. Eram homens. Teus discípulos amedrontados fugiram. Naquela hora escura, foste levado ao sinédrio, homens, onde foste falsamente acusado, cuspido, agredido, em silêncio, suportaste a injustiça e a humilhação, sabendo que estava ali por amor aos teus amigos. Pela manhã te levaram a Pilatos, um homem, o governador romano. Pilatos, um homem, não encontrou culpa em ti, mas a multidão, incitada pelos líderes, clamava: crucificam, crucificam, crucificam. Fostes enviado a Herodes, um homem, em que seu desprezo também não te condenou, mas te ridicularizou e te devolveu a Pilatos como um produto da Shopee que você acabou de comprar. Diante da pressão, Pilatos cedeu e condenou ele à morte, lavando as mãos na água, tentando se livrar de uma culpa. Jesus, calado, os soldados te açoitaram brutalmente, fazendo às tuas costas um mapa de dor. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, que perfurou seu crânio e fez com que o sangue começasse a espargir pelo seu rosto. Te vestiram com um manto de púrpura, zombando, como se ele tivesse sido um falso rei e um falso amigo. Colocou sobre ele uma pesada cruz, ferido e exausto, enquanto o povo que ele amou, o povo que lhe proveu pão, o
povo, ele proveu a água, os insultava. No caminho ele caiu por conta do peso do madeiro, mas Simão de Cirene foi obrigado a te ajudar. Não houve amizade, mas aquela cruz era por amor. Aquela coroa era por amor, aquela vergonha era por amor, porque ele não dependeu do teu amor para ser o teu amigo, ele não dependeu da tua amizade para ser o teu amigo, mas hoje ele tem um convite para você. Vem para debaixo das asas de um amigo, porque eu não tenho uma promessa de um carro, de uma casa, nem de uma riqueza material, mas eu tenho uma promessa. Você aceita a minha amizade? Eu caminharei contigo todos os dias da tua vida, na dor, na alegria, na altura e na profundidade. Ninguém te separará do amor do teu amigo. Nem mesmo a dor, mesmo no meio da dor, consolaste as mulheres que estavam chorando, dizendo, e ele disse para aquelas mulheres que choravam: por que choras por mim? Chorem pelos teus filhos, minhas amigas. Carregado ao Gólgota, ao lugar da caveira, te despiram, te pregaram na cruz, os pregos atravessaram as suas mãos e os seus pés, fostes erguidos entre dois criminosos. Se você tivesse sido erguido ou colocado no meio de dois criminosos, provavelmente você ia dar com nojo e iria dizer: eu não merecia estar aqui não. Vocês dois, eu conheço a história de vocês dois, eu conheço quem são vocês dois. Mas Jesus, irmãos, que constrangimento. Opa. Aquele homem fala: eu mereço estar aqui, você também. Ele não. O que Jesus fala para aquele homem? Ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Você acabou de se tornar meu amigo. Glória a Deus. Enquanto sofria terrivelmente, ele orou e disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. Mesmo na cruz, o teu coração transbordava de misericórdia. Fizeste provisão à tua mãe, entregando-o aos cuidados de João, porque mesmo diante da dor, esse amigo não vai se esquecer da tua dor. Ele disse a João: cuida dela, rapaz, cuida dela, meu amigo. A vida em comunidade não é uma vida fácil. A vida como igreja não é uma vida fácil. A vida como igreja é uma vida difícil. Eu vou ver todos os defeitos do Fernando, eu vou ver todos os defeitos da irmã Kelly, eu vou ter um monte de problema do Ricardo. O cabelo dele vai cair até mais. O Tito, ele vai engordar um dia. E ele vai ficar bravo porque a gente está dando lanche no final do culto. Os irmãos vão ficar bravos porque a orquestra está tocando alto demais. Quando o culto enche aqui, o povo fica bravo porque está calor demais. E o pastor tinha que ficar bravo. Quando o culto está mais vazio, as pessoas: mas o que aconteceu? Tem que explicar depois da descrição. E quanto mais perto a gente ficar, mais problema a gente vai ter. Mas nesta mesa, irmãos, nós estamos entre amigos. Glória a Deus. Glória a Deus. E o amigo é um cinturão de amor, atado um ao outro. E por mais que nós vemos os problemas um do outro, esse amor não pode ser quebrado. Na mesa da comunhão, estão sentados os traidores? Sirva os traidores, porque na mesa da comunhão estarão sentados quem vai te negar, sirva quem vai te negar. Mas saiba, ele chamou de amigo. Qual que é o nosso papel, gente? Qual que é o nosso papel? O nosso papel é amar sem esperar que o irmão Cláudio me ame. É amar o irmão Álvaro sem esperar que me ame. É amar o Tito, o professor, o Pepe, sem esperar que o Pepe me traga um presente. No dia 16 de novembro é meu aniversário, vou trazer. Mas sem esperar que ele faça isso. Sem esperar retribuição. Os seguidores de Jesus aprenderam, entre outras coisas, serem verdadeiros amigos, serem verdadeiros pais, mães e filhos. Na mesa da comunhão, os teus amigos vão te machucar, os teus amigos vão te fazer chorar, mas por mais que você sofra dentro de uma igreja, você tem que entender, você reflete a imagem de Jesus, e Jesus foi amigo até de quem não merecia. Mas saiba de uma coisa: no apogeu do teu sofrimento,
no apogeu da tua dor, no limiar do teu desespero, quando você estiver caminhando no meio, irmão, irmã, no meio de uma navalha, onde os seus pés estarão sangrando de tristeza, e os cordéis da vida te arrancarem a esperança, haverá no canto do teu quarto uma expectativa, a voz da tua oração, e os ouvidos do teu amigo estarão abertos para te ouvir, e o Espírito Santo Consolador no teu coração para incendiar a tua alma. O teu amigo não te deixou órfão. Antes disso ele disse: eu não vos deixarei sós, enviarei o meu Espírito Santo Consolador, e no meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se alguma coisa mortífera te picar ou você tomar, não vai te fazer dano. Amigo, você ainda acredita nisso? Amigo, você ainda acredita nisso? Sacode a poeira da incredulidade e se levanta para servir. Nós abandonamos o arado, nós abandonamos o leito da vida no primeiro desespero, porque nós esquecemos que pela fé o nosso amigo está aí, o nosso amigo verdadeiro está aí. Glória a Deus, aleluia. A amizade de Jesus é o que há de mais lindo. Mas o que há de mais lindo ainda é aquilo que reflete em nós. Eu vou fazer uma pergunta. O irmão que está do seu lado é seu amigo? Independentemente do que ele te fizer, se você pedir um sapato emprestado e não der, ele continua sendo seu amigo. Ou no primeiro momento você já vai abandonar tudo e vai: isso aqui não presta, você não prestava, eu te achava uma motoronda, seu cabelo é feio, ou você não tem nem cabelo, Fernando. Nós refletimos, nós somos a igreja de Deus que reflete quem Ele é. Glória a Deus. Pode ser que do teu lado esteja a tua filha, pode ser que esteja o seu filho, Glória a Deus. pode ser que do nosso lado estejam os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, ou um irmão que você nunca ouviu falar. Mas diante da igreja, na mesa dessa comunhão, o nosso olhar não é olhar: aquele lá é da manutenção, aquele lá é o louvor, aquele é o professor, aquele é o pastor, aquele é o músico. Não, aqui nós estamos entre amigos, e na mesa de amigo não tem vergonha. Na mesa de amigo a gente não tem medo. O amigo a gente abraça, a gente beija no rosto. Tem gente nesta noite com medo de ser amigo, sabe por quê? Você nem nas pessoas acredita mais. Você não acredita mais em igreja, você não acredita mais nas pessoas, você não acredita mais na população, você não acredita mais no mundo. Sua fé nas pessoas está corrompida, porque você não conheceu a igreja de Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui está o nosso amigo. E sabe de uma coisa? Quando você vier para cá, você vai ser o primeiro problema. Ah, mas eu encontrei uma igreja boa. Você chegou nela assim, acabou de destruir a igreja. Porque talvez você não saiba ser uma amiga, mas o convite é: seja aquilo que Jesus foi para você, seja aquilo que Jesus foi para Pedro. É tão difícil, mas é. E dá um voto de confiança para a igreja. Não perca a tua esperança. Há uma igreja que reflete a imagem de Jesus. Quem acredita nessa palavra? Essa igreja reflete a imagem de Jesus. Você reflete a imagem de Jesus? Então você vai encontrar sempre no canto do seu quarto, mesmo com cordéis de tristeza, um amigo pronto a te ouvir, e haverá sempre uma resposta, porque Ele te chamou primeiro. Fique de pé, por favor. Pode parar. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,